Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você e para o Fernando, boa noite para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Estou aqui naquela recepção da CBN-BH que você conhece muito bem, viu, Vera? Olha, eu tive aí o ano passado, na época da eleição municipal, e, nossa senhora, engordei uns 2 quilos no único dia que eu passei na sucursal, de tanto mimo que o pessoal daí me deu. Eu engordei 2 quilos só no lanche agora. 2 dias vão ser 4. Puxado, mas uma delícia. Olha só, enquanto estou aqui nos refrescos da CBN-BH, o bicho está pegando no Congresso Nacional, né, com essa discussão a respeito do projeto de lei antifacção. Não teve acordo ainda hoje em torno do texto apresentado pelo deputado Guilherme Derrite. Votação ficou aí para outro dia, não deve ser realmente hoje. A Samantha Klein está acompanhando tudo lá no Congresso. Conta pra gente. Oi, Samantha. Boa tarde para você. Boa noite para você agora. Oi, Carol, Vera, boa noite para vocês. E, sem dúvida, ainda não temos um acordo 100%, até porque a coletiva do presidente Hugo Motta está atrasada. Ele ainda está conversando com alguns líderes aqui na presidência, o que traz essa indicação aí de uma tentativa de diminuir essas resistências para definir um calendário de votação. Segundo um bastidor aqui, uma das motivações, além dessa falta de consenso com relação ao texto, é que como se trata de um projeto paradigmático, que trata de um tema que a população tem interesse, tem pressa para que se haja alguma ação, não estamos falando em solução, claro. Muitos líderes estão fora de Brasília e querem uma votação presencial, até porque a votação é híbrida, né? Ela pode ser remota, enfim, onde o parlamentar acessa ali pelo sistema Infoleg e pode colocar ali o seu sim ou não. Portanto, essa é uma das motivações. Mas fato é que tem uma perspectiva aí do relator Guilherme Derrite, secretário licenciado da Segurança de São Paulo, apresentar um terceiro texto, um terceiro parecer ao PL antifacção em razão das críticas dos governistas. O governo entrou com tudo em campo, inclusive com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que se reuniu mais cedo na residência oficial com o presidente Hugo Motta. O que ele disse? Olha, tem pontos ali que são inconstitucionais, principalmente aquele que trata da Polícia Federal, mas também as alterações no PL antiterrorismo. Então, Motta chegou a dizer que avaliaria essas modificações com Guilherme Derrite, também com os líderes partidários. E essa discussão ainda está acontecendo. Tanto que a coletiva estava prevista para 5h30, já temos aí quase 40 minutos de atraso. Por isso, uma nova reunião de líderes, que seria para definir a votação, por exemplo, amanhã, ficou em suspenso. E alguns líderes dizem, olha, não sei ainda se haverá essa reunião amanhã. Então, temos algum indicativo de que talvez não ocorra essa votação amanhã, e Motta é quem deve confirmar agora em seguidinha. Inclusive, depois das críticas do governo, Derrite falou aí nesse novo texto. Para aliados, ele disse que aqueles pontos de esvaziamento da PF poderiam ser atados, poderiam ser retirados. E lembrando que no primeiro relatório ele retirava ali o poder da Polícia Federal, determinando que a atuação nos estados dependeria de autorização dos governadores. É claro que isso trouxe ali muita repercussão. É considerado um tiro no pé por vários aliados ali do governo. Mais cedo, Motta também chegou a dizer, ele foi questionado depois da reunião de líderes, falando sobre a autonomia da Polícia Federal, considerando que isso é algo inegociável. Com vocês. Samantha, tem também outros projetos nessa área de segurança que estão tentando avançar com eles aí nessa onda gerada pela Operação do Rio, né? Para esses, tem alguma perspectiva?
Pois é, fica bem difícil de ter uma perspectiva para esses projetos, inclusive sobre o PL antiterrorismo. Falei com uma pessoa bastante próxima ao Danilo Forte, que é o autor, que ele disse: a gente vai na onda do que definiu o Guilherme Derrite, de não fazer uma equiparação das organizações criminosas, das facções ao terrorismo, mas aumentar as penas, né? Fazer ali um aumento de penas, o que também é criticado pelo governo. Ao mesmo tempo, a CPI do crime organizado, lá do outro lado, né, no tapete azul, no Senado, vai avançando aos poucos. Por exemplo, na semana que vem, tem a previsão do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, prestar depoimento. Então, isso já está aqui acordado. Além dele, também foi convidado Leandro Almada da Costa, que é um diretor de inteligência da Polícia Federal. Já na outra semana tem previsão ainda do promotor Lincoln Gaquia, que é bastante conhecido aí nesse combate às organizações criminosas, e também Antônio Glauter Moraes, diretor de inteligência da Senapen, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Então a gente tem ali alguns avanços de outras propostas, então, correlatas em relação à segurança pública, mas é claro que o foco é muito em termos de PL antifacção, enquanto a PEC da segurança deve ter o seu relatório divulgado somente em dezembro. Com vocês. Obrigada, Samantha. Agora, Vera, enquanto continua esse debate, a depender do texto que seja aprovado, a gente pode ter uma judicialização, né? Porque muitos especialistas e o próprio governo acreditam que há pontos inconstitucionais nesse texto apresentado pelo Derrite. Com certeza, Carol. Ouvi isso de muita gente com quem eu conversei hoje, e eu conversei bastante sobre esse assunto, porque ele vai ser o tema da minha coluna de amanhã também. Então, muita insatisfação, mesmo com a última versão, que ele concluiu ali por volta das 10h30 da noite de ontem e chegou a encaminhar para alguns desses especialistas, né? Essa questão do papel da Polícia Federal nas investigações é a mais controversa delas, porque ela entra com uma função acessória, dependendo de autorização ou demanda das polícias locais, né, da Polícia Civil, principalmente, e os casos em que ela entrar não serão julgados pela Justiça Federal, e sim pelas justiças dos estados. Tem muitos locais em que a Polícia Federal entra para investigar justamente a participação da Polícia Civil ou da Polícia Militar em alguns esquemas, a ligação de policiais civis e policiais militares com crimes, com facções criminosas, e muitas vezes também há, em alguns estados, a suspeita, o risco de que a justiça local também tenha algumas ligações com isso. Então, você tira da PF a autonomia para investigações. Da mesma maneira, o Ministério Público. O Ministério Público não aceita essa função acessória, apenas de controle externo, que o projeto quer lhe dar. Isso, aliás, já é assegurado pela Constituição, que ele tem essa função de controle externo, mas ele está sendo alijado das fases de investigação, e isso está desagradando muito tanto o Ministério Público, os Ministérios Públicos estaduais, quanto o Ministério Público Federal, que hoje, cuja principal associação de procuradores, soltou uma nota hoje criticando o assodamento, a rapidez, a pressa em se julgar um tema tão delicado. A questão da maneira como vai se fazer algum tipo de analogia entre combate à facção criminosa e combate ao terrorismo continua preocupando, porque o Derrite fez ali não se preocupe com isso, falou com alguns ministros do Supremo, etc., mas essa ambiguidade continua no texto. E isso pode significar para o Brasil problemas de cunho político e também econômico, porque tem muitos fundos financeiros, né, fundos aí de investimentos ou fundos soberanos de alguns países que têm nas suas cláusulas proibições, vedações específicas para você fazer negócios com países que abrigam grupos terroristas. Então, se ficar consignado por meio de uma lei
que o Brasil tem no seu território atuando grupos terroristas, isso pode não só nos vulnerabilizar em termos de possibilidade de intervencionismo de outros países ou possibilidade de tentativa de alguma incursão militar dos Estados Unidos, por exemplo, no nosso território, também pode afugentar investimento e pode prejudicar empresas brasileiras para fazerem negócios lá fora. Então, eu ouvi que, se passar da maneira como está, esse projeto pode ser um segundo tarifaço para o Brasil, por nos impingir ali danos financeiros e também danos geopolíticos. Nós temos nesse momento Hugo Mota falando, presidente da Câmara, falando sobre exatamente isso, o projeto antifacção. Vamos acompanhar um trechinho aqui, Vera e Carol. E tenho tido o cuidado de poder, ao lado do deputado Guilherme Derrite, trazer as nossas preocupações na construção de um projeto que entregue ao país um resultado, uma solução para a segurança pública do Brasil. Nós temos construído esse texto, como disse, com muito diálogo. Temos conversado com o Poder Judiciário, também com o Senado Federal, visando fazer uma proposta que tenha a condição de representar o sentimento do país e não o sentimento de uma bancada, de um partido ou de um deputado. Algumas preocupações foram levantadas e quero aqui, antes de passar a palavra para o relator da matéria, dizer que nós não vamos permitir que nenhuma discussão aqui na casa coloque em risco a soberania do nosso país. Esse é o primeiro ponto, que é um ponto muito caro para nós. E o segundo ponto é o papel da Polícia Federal. Desde o dia de ontem foram levantadas uma série de narrativas não verdadeiras que havia o interesse dessa casa de tirar o poder da Polícia Federal. Nunca existiu isso. Eu conversei com o diretor-geral da Polícia Federal ontem à noite, hoje pela manhã, almocei com o ministro da Justiça e reforcei isso também às lideranças do governo aqui na casa, que o papel da Polícia Federal para nós é inegociável no combate ao crime organizado. Então, para que as mudanças que atestem o papel dessa casa e o nosso compromisso com esse combate, eu quero que o relator possa fazer esse anúncio e a nossa expectativa é até o dia de amanhã construirmos o diálogo com as lideranças da casa e votarmos o projeto, quem sabe, no dia de amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Com a palavra, o deputado Guilherme Derrite. Obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer a confiança que a Câmara dos Deputados, na figura do nosso presidente, me concedeu, não só do presidente Hugo, do meu líder, deputado Luizinho, líder do Progressistas, contextualizando para vocês que existia na casa, existe ainda o requerimento de urgência do projeto do deputado Danilo Forte, que trata da alteração da lei antiterrorismo de 2016, e, junto com esse projeto, chegou na casa o projeto com urgência constitucional do governo federal que tratava de organizações criminosas, o projeto antifacções. Qual foi a saída para construir esse diálogo? Unir as boas sugestões de ambas as propostas, tanto do governo federal quanto do deputado Danilo Forte, e construir uma nova tipificação penal dentro da Lei 13.260, que é a Lei Antiterrorismo de 2016, com vários tipos penais, ou seja, com várias condutas típicas. Dentro dessas condutas, as mais graves que acontecem por parte de membros de organizações criminosas. Algumas delas, domínio de território, explosões de caixas eletrônicos, que são conhecidos como domínio de cidades ou novo cangaço, a exploração de atividade econômica em determinada área, como acontece em algumas comunidades no Brasil, seja distribuição de energia, distribuição de gás, entre outras, utilização de armamento de uso restrito das Forças Armadas, como fuzis, como granadas. E dentro dessas condutas típicas, nós criamos um artigo, o artigo 2A, e dentro da lei antiterrorismo, sem mencionar que seria um crime de terrorismo, mas dentro da legislação. Qual que era o nosso objetivo? Prestigiar o trabalho do deputado Danilo Forte e trazer boas iniciativas que vieram do governo. Quais eu poderia destacar? Descapitalização de bens de empresas e a criação de um Banco Nacional de Membros de Organizações Criminosas, que veio no texto, mas não veio a maneira como ele deveria ser feito, nem prazo. Dentro desse contexto, isso foi posto nesses novos tipos penais e passamos a realizar as discussões. Qual que foi o grande celeuma, a grande discussão? Como a Lei Antiterrorismo de 2016 é de competência exclusiva da Justiça Federal, ou seja, da Polícia Federal realizar a investigação,
eu tive que colocar nesses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas, que já acontecem, infelizmente, diariamente, em todos os estados, uma ressalva, que mantinha-se a competência da Justiça Estadual, das polícias estaduais e dos membros e dos ministérios públicos estaduais na figura dos GAECos. Ou seja, explosão de caixa eletrônico, quando acontece hoje em qualquer canto do país, é a polícia estadual que faz a investigação. Eu só fiz essa ressalva. E aí abriu a brecha para a criação dessa narrativa equivocada, dizendo que eu estaria desconfigurando ou enfraquecendo o trabalho da Polícia Federal. Isso não é verdade. Mas para que fique claro, e para que também a gente tenha campo político, não só para aprovar aqui na Câmara dos Deputados, mas que essa pauta caminhe no Senado Federal, seja aprovada e não seja passível de nenhuma contestação constitucional no Poder Judiciário, qual foi a grande saída e a grande estratégia usada? Se o problema está no conflito de competência da Polícia Federal e, eventualmente, numa discussão da soberania nacional, a gente está discutindo, não estamos discutindo o que mais interessa. O que mais interessa para quem está lá, sofrendo as mazelas da atuação do crime organizado, é o domínio do território, é a falta de poder que hoje o Estado e a nossa legislação tem de punir adequadamente, em especial, membros de organizações criminosas e líderes de organizações criminosas. Por isso, nós vamos manter um texto duro, isso eu não abro mão, desse marco legal do combate ao crime organizado. Enquanto a lei de terrorismo continua do jeito que está, com uma previsão de 12 a 30 anos de prisão, no marco legal do combate ao crime organizado, as penas vão de 20 a 40 anos de prisão para membros de organizações criminosas. A gente não só cria, como estava prevista a sugestão do governo federal, um banco nacional de membros de organizações criminosas, como a gente dá um prazo para que isso esteja pronto, os 6 meses, 180 dias, e também determina que os estados criem, além de dos estados criarem os bancos estaduais de membros de organizações criminosas, que eles tenham interoperabilidade pelo sistema de inteligência das forças policiais. O que isso significa? Livre comunicação do sistema de inteligência das polícias, é a integração do serviço de inteligência das polícias no combate ao crime organizado, porque o PCC, o Comando Vermelho e outras organizações criminosas não atuam única e exclusivamente em um estado, estão em vários estados da federação. Posto isso, alguns outros avanços. Líderes de organizações criminosas que praticarem esses novos tipos penais previstos vão cumprir pena direto no sistema penal federal, onde ele não vai ter acesso à visita íntima, os seus dependentes não terão direito ao auxílio-reclusão e todas as comunicações desses líderes dessas organizações criminosas serão monitoradas, gravadas, inclusive com seus advogados. Busca-se, nesse contexto, desarticular as principais lideranças do crime organizado no Brasil e a sua articulação quando presos. Outro ponto importantíssimo desse novo tipo penal, regime de cumprimento de pena da Lei de Crimes Hediondos, que hoje, são os crimes mais graves, cumpre-se 40% no regime fechado, nós estamos aumentando para no mínimo 70% do cumprimento de pena no regime fechado, podendo chegar a 85% do cumprimento de pena se ele for líder, reincidente ou se ocasionar morte ou for realizado contra criança, idoso, membros e profissionais de segurança pública ou pessoa com deficiência. Todos esses avanços postos, eles já estão previstos no tipo penal. Qual foi a saída estratégica, inteligente, proposta aqui e trabalhada com o presidente Hugo? Tiramos de dentro da 13.260, apresentamos uma lei específica, uma lei ordinária, uma inovação legislativa chamada Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil. E esse novo marco legal, esse Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil, vai punir adequadamente, vai isolar lideranças, vai garantir o encarecimento do custo do crime no regime do cumprimento de pena, que é o maior problema do Brasil, quando se fala em impunidade e em reincidência. Nós temos vários casos de criminosos que foram presos 15, 30 vezes por crimes graves, como crime de roubo. Isso tende... Bom, tá, então você está acompanhando o deputado Guilherme Derrite, relator do projeto que fala sobre facções. E aí, Vera, bom, essa nova tipificação penal que ele fala tem uma relação muito estreita ali com o terrorismo, parece ser uma roupagem nova para o crime que já é de terrorismo. E também quando fala integração, agora fala integração, né? Porque antes estava colocando a PF como acessório, né?
Ele vai apresentar ainda o que vai ser uma terceira versão do projeto, Fernando, e aí a gente vai entender em que pontos ele cedeu direito, porque ele, na entrevista que a gente ouviu agora, começa falando que ele tentou fazer uma homenagem ao deputado Danilo Fortes, que tinha apresentado uma mudança na lei de antiterrorismo e que ia colocar as mudanças dele, juntando com as do governo, dentro da lei antiterrorismo. Mas agora, lá do meio para o final da entrevista, ele fala, não, mas decidimos fazer uma inovação legislativa que nós vamos chamar de Marco Legal do Combate ao Crime Organizado. Então, eu estou entendendo que vai ser um outro projeto e que não vai ser mais dentro da lei antiterrorismo. Isso era uma das grandes queixas, por exemplo, do promotor Lincoln Gakia, da Polícia Federal, ele estar fazendo as mudanças dentro da lei antiterrorismo. Então, uma outra tipificação e deixa o terrorismo quieto lá no lado, isso aí pode ajudar a criar um consenso. A outra coisa é que ele está dizendo que era errada a interpretação que havia sobre a perda de atribuições da PF, mas que, para não criar nenhuma celeuma, para não criar nenhuma confusão, ele aceita revisar esse trecho e mexer no texto. Então, se ele resolver essas duas coisas, que eram justamente as duas coisas que eu falava agora há pouco, que estavam impedindo um apoio mais amplo ao projeto, aí eu acredito que possa haver um acordo. E aí o governo também pode acabar aceitando o projeto dele. Ele está querendo claramente disputar a autoria do projeto com o governo, porque já havia um projeto antifacção mandado pelo governo, que é em cima do qual o segundo parecer dele começou a ser dado, mas aí ele disse que, enfim, que havia já outras propostas na classe que ele quis homenagear, quis contemplar, e aí ele fez aquela miscelânea que não agradou a ninguém. Então, o Lewandowski almoçou hoje com o Hugo Mota e saiu de lá, acabei de apurar, acabou de chegar essa informação aqui no celular, dizendo que se o projeto sair da lei antiterrorismo, tem acordo. Se ficar dentro da lei antiterrorismo, não tem acordo. Então, essa fala final do Derrite me parece ser de quem vai ceder nesse ponto, que é um ponto crucial para que haja um acordo, que seja um projeto à parte, apartado da lei antiterrorismo. Agora, Vera, eu sei que a gente tem que fazer o break, mas o outro ponto crucial que era em relação à Polícia Federal, tanto ele quanto o Hugo Mota disseram que não há interesse em retirar poderes da PF, mas não explicaram como é que vai ficar o texto, né? Porque a primeira versão era de que a Polícia Federal só poderia agir se houvesse um pedido dos estados. Depois já houve uma segunda versão em que a Polícia Federal pode agir, mas tem que comunicar aos estados. E agora a gente não sabe se vai haver uma terceira versão, né? Ele falou que tudo isso era maldade, era tentativa de criar polêmica e cisânia, que não havia nenhuma restrição, mas que ele vai deixar mais claro no texto. Então, isso tudo vai vir nessa terceira versão, até porque as restrições que ele queria fazer, essa coisa de ter de comunicar e tal, seria flagrantemente inconstitucional. A Constituição já dispõe sobre quais são as atribuições da Polícia Federal, e ela não tem que fazer essa comunicação, porque muitas vezes quem eles estão querendo que comunique é quem vai ser investigado, então não faria o menor sentido. Então ele deve mexer para tirar essas circunstâncias todas, Carol. Pelo menos é isso que eu entendi da fala dele e do Hugo Mota.